Você sabia que existem lugares no mundo onde as pessoas vivem, mas onde o resto da sociedade parece estar a quilômetros de distância? Áreas tão isoladas que até hoje permanecem praticamente desabitadas ou com pouquíssimos habitantes. Nesse vídeo vamos explorar os 10 locais mais isolados do planeta, onde a vida humana sobrevive em condições extremas, seja por fatores políticos, geográficos ou culturais. Alguns desses lugares são cercados por mistérios, outros por conflitos históricos. Prepare-se para descobrir territórios que existem quase que no limbo, longe do restante do mundo. Se você adora histórias intrigantes de lugares esquecidos, continue assistindo. A Coreia do Norte é um dos países mais isolados do mundo, e em muitas de suas regiões, a presença de civis é quase inexistente. Um exemplo clássico é a Zona Desmilitarizada DMZ, que serve como uma divisão rígida entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Embora não haja uma barreira física permanente, a região é severamente vigiada por soldados e câmeras, e é extremamente difícil para qualquer civil acessar a área. Apenas militares e alguns pesquisadores têm permissão para adentrar esse território. Isso transforma a DMZ em uma das áreas mais monitoradas do planeta, onde a isolação e a tensão política são um reflexo de uma divisão ideológica. Este espaço se tornou também uma exibição militar para a Coreia do Norte, demonstrando seu poder e controle. Por ser uma área de alta segurança, a DMZ é praticamente desabitada, exceto por algumas instalações militares e pontos de controle, sendo um lugar que exemplifica o impacto de políticas de isolamento e vigilância extrema. A história e o simbolismo dessa região atraem principalmente jornalistas e pesquisadores internacionais, mas a sua realidade continua a ser um mistério para a maioria das pessoas ao redor do mundo. Os territórios franceses do Sul e Antártico são uma das regiões mais isoladas do planeta, composta por ilhas remotas e estabelecimentos científicos na Antártica. Por conta das condições climáticas extremas e da dificuldade de acesso, essas áreas têm quase nenhum habitante permanente. As Ilhas Kerguelen e as Ilhas Crozet são locais onde, apesar de um ou outro posto de pesquisa, a população local se resume a pesquisadores temporários que estão lá para realizar estudos sobre ecossistemas polares e mudanças climáticas. Esses territórios têm restrições rigorosas em relação à imigração e à permanência, tornando-se basicamente uma área de acesso restrito, onde só aqueles que cumprem um papel específico, como cientistas e militares, podem permanecer por períodos curtos. O isolamento geográfico e a dificuldade de transporte são os principais fatores que tornam essas regiões tão exclusivas e inacessíveis. Não há estradas nem infraestrutura básica, o que faz com que a vida lá seja uma constante luta contra as intempéries naturais, com temperaturas congelantes e uma paisagem selvagem e imbatível. Essas terras representam uma última fronteira de pesquisa e exploração, onde poucos seres humanos têm a oportunidade de ir. Chernobyl é um dos locais mais isolados e desabitados do planeta, conhecido por ser o epicentro do desastre nuclear de 1986. O acidente ocorrido na central nuclear de Chernobyl liberou grandes quantidades de radiação, contaminando vastas áreas ao redor. Como resultado, a região foi evacuada e se transformou em um grande vazio, agora conhecido como a Zona de Exclusão de Chernobyl. As áreas mais afetadas pela radiação continuam a ser inabitáveis e a presença humana é extremamente restrita. Apesar de o nível de radiação ter diminuído ao longo dos anos, ainda existe um risco significativo para a saúde humana, o que impede qualquer tipo de ocupação permanente na área. Hoje, Chernobyl permanece um território desolado, onde as cidades e vilarejos abandonados continuam a existir como testemunhos silenciosos de um cataclismo. A natureza gradualmente começa a retomar o controle do espaço, cobrindo ruínas com vegetação e fauna selvagens, mas o local permanece uma terra de ninguém. A zona de exclusão de Chernobyl, embora tenha sido monitorada, continua a ser um lugar onde o tempo parece ter parado. Nenhuma população reside mais ali, e a região, repleta de ruínas e estruturas vazias, se mantém como um longo lembrete dos efeitos devastadores de uma tragédia nuclear. Chernobyl é uma das áreas mais emblemáticas de isolamento forçado e ainda permanece como um testemunho sombrio do passado.
Ittoqqortoormiit, localizado no leste da Groenlândia, é um dos lugares mais isolados e remotos do planeta. A cidade, com uma população de cerca de 450 moradores, está situada em uma região onde o inverno é extremamente rigoroso, com temperaturas que podem cair a níveis quase insuportáveis. A única forma de acesso ao vilarejo ocorre por um voo semanal ou por barcos que chegam esporadicamente, tornando a comunicação com o resto do mundo uma tarefa difícil e rara. A economia local de Ittoqqortoormiit depende fortemente da caça, pesca e agricultura. Os moradores caçam ursos polares, focas e baleias, e as atividades pesqueiras são essenciais para a subsistência da comunidade. A vida no vilarejo é autossuficiente, com poucos recursos externos, e a falta de infraestrutura de transporte dificulta ainda mais o acesso ao local. As condições de vida são duras e as dificuldades diárias são constantes, especialmente devido ao clima extremo e à isolação geográfica. Apesar de sua beleza natural impressionante, com paisagens selvagens e deslumbrantes, Ittoqqortoormiit é um exemplo de como a vida humana pode persistir nas condições mais adversas. A solidão e a adaptação são características que definem esse vilarejo, tornando-o um dos últimos pontos habitados no planeta, onde as dificuldades e o sentimento de comunidade coexistem. A ilha de Alcatraz, localizada na Baía de São Francisco, é mundialmente famosa pelo seu papel como uma prisão de segurança máxima que abrigou alguns dos criminosos mais notórios da história americana, como Al Capone e Robert Stroh, o famoso Birman de Alcatraz. Durante suas décadas de funcionamento, entre 1934 e 1963, a ilha era conhecida pela sua inacessibilidade e pelas condições severas que impunham aos prisioneiros, sendo considerada uma das prisões mais temidas do mundo. Após ser fechada em 1963, a ilha de Alcatraz não foi convertida em uma cidade ou habitação permanente. Em vez disso, ela foi transformada em uma atração turística popular. Embora milhares de visitantes explorem a ilha todos os anos, sua localização isolada, rodeada por águas geladas e correntes fortes, a torna um lugar difícil de acessar. Esse isolamento, combinado com o legado sombrio da prisão, mantém a ilha em grande parte desabitada, um símbolo de isolamento forçado. Alcatraz, agora um marco histórico, oferece aos turistas uma visita imersiva, onde é possível explorar as antigas celas, os corredores gelados e aprender sobre os mitos e mistérios que cercam a ilha. Mas apesar de sua popularidade turística, Alcatraz nunca voltou a ter vida urbana e continua sendo um reflexo da solidão e da própria história de reclusão que um dia definiu a prisão. A Ilha Ashima, também conhecida como Gunkanjima ou Ilha Batalha Naval, era uma próspera mina de carvão localizada ao largo da costa do Japão. Durante o auge de sua operação, a ilha abrigava mais de 5.000 pessoas que viviam em uma área pequena e densa, onde os prédios e instalações eram comprimidos para maximizar o espaço. No entanto, com o declínio da indústria do carvão nos anos 1970, a ilha foi abandonada. Desde então, Ashima se tornou um fantasma, uma ilha desolada e impressionante, onde seus antigos edifícios estão em ruínas, oferecendo um cenário de cidade abandonada que foi preservada no tempo. Embora a ilha tenha sido aberta ao público para visitas guiadas desde 2009, ela continua sendo uma zona isolada. O desabamento dos prédios e o risco de desmoronamento fazem dela um local que atrai exploradores urbanos e historiadores, mas os turistas devem sempre estar cientes de sua isolação e falta de infraestrutura. Ashima é um símbolo do abandono industrial e da desolação urbana, tornando-a uma das locais mais intrigantes e misteriosas do Japão. O arquipélago de Tristan da Cunha, situado no meio do Oceano Atlântico, é oficialmente considerado o lugar mais isolado habitado do planeta. Localizado a 2.170 quilômetros da civilização mais próxima, Saint Helena, e a 2.400 quilômetros da África do Sul, Tristan da Cunha é um verdadeiro refúgio isolado. Com uma população de aproximadamente 250 pessoas, os habitantes dependem exclusivamente do fornecimento de barcos, que só chegam uma vez por ano. A ilha é famosa pela sua autossuficiência, com os moradores praticando pesca, agricultura e ganhando a vida de maneira simples.
Embora a ilha tenha suas belezas naturais, como as paisagens vulcânicas e a fauna única, a falta de infraestrutura e a dificuldade de acesso tornam este lugar um dos destinos mais inacessíveis e singulares do planeta. Em Tristan da Cunha, a vida gira em torno de sua comunidade restrita e solidária. Não há lojas de marcas famosas nem hospitais de última geração. A ilha representa a simpleza e a luta pela sobrevivência em um ambiente onde a natureza impõe seus próprios limites. Cada dia de vida é uma constante adaptação, e os moradores vivem com um sentimento profundo de pertencimento, mas também com restrições significativas. Essa rara combinação de solidão e autonomia faz de Tristan da Cunha um lugar verdadeiramente único e intrigante. Os arquipélagos de Svalbard, localizados no Círculo Polar Ártico, são conhecidos por serem um dos locais mais extremos e isolados do planeta. A região, que pertence à Noruega, é um destino extremamente remoto, onde as condições de vida são duras e desafiadoras devido ao clima severo, com temperaturas congelantes e longos períodos de escuridão no inverno, seguidos de uma luz solar constante no verão, fenômeno conhecido como extremo polar, com extrema polaridade entre o dia e a noite. A população de Svalbard é bastante pequena, com cerca de 2.600 moradores, que vivem principalmente nas cidades de Longyearbyen e em algumas pequenas vilas espalhadas pelas ilhas. A economia local é fortemente dependente da mineração, principalmente de carvão, e das atividades científicas realizadas por pesquisadores internacionais, que aproveitam a região para estudar mudanças climáticas, biologia polar e outros fenômenos relacionados ao Ártico. Além de sua atividade científica e mineradora, Svalbard é famoso por suas paisagens deslumbrantes e isolamento extremo. Com vastas planícies cobertas de neve, glaciares e uma fauna rara como ursos polares, renas e aves marinhas, a região oferece um cenário natural único, que, embora incrível, exige grande adaptação e resiliência por parte de seus habitantes. A vida em Svalbard é autossuficiente e bastante isolada, com poucos recursos, mas com uma identidade forte e uma vontade inabalável de sobreviver em um dos ambientes mais inóspitos do mundo. A ilha North Sentinel, localizada no arquipélago de Andamão, na Índia, é considerada uma das últimas fronteiras verdadeiramente selvagens do planeta. Habitada pelos sentineleses, uma tribo indígena que vive completamente isolada do mundo moderno. A ilha representa um dos poucos lugares onde a vida humana segue inalterada pelos avanços da civilização. A tribo tem uma política rigorosa de isolamento, recusando qualquer tipo de contato com o exterior, e qualquer tentativa de aproximação é recebida com violência, muitas vezes com os sentineleses atacando invasores com lanças e flechas. Os sentineleses são caçadores e pescadores tradicionais, vivendo em harmonia com o ambiente natural da ilha. Sem o uso de tecnologias modernas, eles continuam a cultivar, caçar e pescar de maneira ancestral, utilizando as técnicas e os conhecimentos que foram passados de geração em geração. Esta forma de vida, extremamente autossuficiente, é o que mantém a ilha um dos últimos vestígios de uma civilização totalmente desconectada da globalização. O governo da Índia impôs uma restrição severa ao acesso à ilha, considerando ilegal qualquer tentativa de aproximação ou contato com os sentineleses, como forma de preservação de sua cultura e proteção contra doenças externas que poderiam ser devastadoras para eles. A ilha North Sentinel se tornou, assim, um refúgio sagrado e intocado, onde a vida segue conforme era há milênios. A ilha Bougainville, localizada em Papua Nova Guiné, tem um passado marcado por conflitos políticos e isolamento geográfico. Durante os anos 1990, a ilha foi o epicentro da Guerra de Independência de Bougainville, um conflito armado que durou quase uma década e resultou na dissolução dos laços políticos com Papua Nova Guiné. Essa guerra deixou profundas cicatrizes na ilha, permaneceu em grande parte isolada devido a dificuldades de transporte, falta de infraestrutura e questões políticas complicadas. Após o fim do conflito, a ilha continuou a ser uma região de dificuldade econômica e social, com a população lidando com os desafios da autossuficiência, principalmente por meio da agricultura e pesca. Durante anos, Bougainville foi desconectada do restante do país, com seus habitantes vivendo em condições bastante isoladas. No entanto, nos últimos anos, a ilha tem experimentado uma tentativa de reconciliação com o governo central,
e a situação política da região começou a se estabilizar. Embora o governo da ilha tenha se tornado mais estável, o isolamento de algumas áreas ainda persiste devido à geografia acidentada e aos desafios econômicos. As dificuldades de acesso e a falta de recursos ainda fazem com que muitas áreas da ilha permaneçam praticamente inexploradas e autossuficientes, com a população vivendo de maneira simples e tradicional, mas com uma forte identidade cultural e determinação para prosperar. Esses locais isolados não são apenas geograficamente afastados, mas também sociologicamente distantes das dinâmicas humanas modernas. Alguns lugares, como a DMZ na Coreia do Norte ou a ilha North Sentinel, continuam sendo lugares onde a humanidade vive sob restrições políticas, enquanto outros, como a ilha Shima e a ilha de Alcatraz, lembram-nos dos conflitos históricos e do isolamento imposto por razões de segurança. Cada um desses destinos tem uma história única e misteriosa e nos lembram que mesmo no mundo moderno, existem lugares onde o acesso é restrito e onde a solidão e o abandono continuam a dominar. Se você ficou fascinado por esses destinos incríveis, compartilhe este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo sobre o mundo ao nosso redor.